Amém? Graça e paz. Como o Gabriel falou, Deus ele é um bom pai, porque Ele nos preparou tudo. E quando Ele estava criando o mundo, criando os céus e a terra, Ele já tinha preparado a redenção. Ele já tinha preparado o seu Filho para morrer por nós. Então, hoje é dia dos pais e Ele, como um bom pai, tem que ser lembrado. Não só hoje, como todos os dias. Amém? Fiquem de pé, por favor, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, Pai, por esta manhã, Senhor. Até aqui foi muito abençoado os louvores, a reflexão da Tua palavra, Pai. E agora nós entraremos no momento, Senhor, que eu clamo a Ti, Pai, que o meu eu diminua, Pai. E que eu possa passar tudo aquilo que o Senhor tratou comigo, no meu coração, na minha intimidade para a Tua igreja, Senhor. Eu peço, Pai, que eu seja usado como Teu canal, Senhor, para transmitir a Tua vontade nesta manhã. E que haja cura e que haja libertação, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Estava comentando com o Vinícius lá atrás. Para mim, é como se fosse a primeira vez subir aqui e pregar. Então, meu joelho treme muito e dá aquele frio na barriga, né? É sempre uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma honra. Queria começar falando de uma história que eu já contei para os jovens, mas é legal pontuar aqui. Tinha um menino que ele entrou no avião, ia começar a viagem, e ele sentou tranquilamente ali na sua poltrona, e ele pegou uma folha e começou a desenhar. E o avião seguiu viagem, decolou e entrou numa turbulência. E os passageiros começaram a ficar com muito medo, porque era violenta. E aquele menino continuou desenhando, por mais que rabiscasse um pouco a folha, ele tranquilamente desenhando. Quando passou aquele momento de instabilidade, uma senhora que estava ao lado dele perguntou: por que você está tão tranquilo? Por que você não teve medo? Aí ele respondeu para ela: porque o meu pai é o piloto. A confiança dele no pai, por mais que aquele momento fosse um momento de tribulação, literalmente, ele confiou, porque ele sabia que o pai dele conduziria aquele voo de forma segura e tranquila. Então, nesta manhã, eu quero dizer a você que você tem um bom pai. E que por mais que tenha algumas instabilidades na sua vida, Ele está conduzindo, confia nele. Não tira os seus olhos dele, não tira a sua confiança dele, amém? E hoje a palavra ela é sobre paternidade. Acho que é um dia muito propício para a gente falar disso. E eu vou falar um pouquinho da figura paterna. É extremamente necessária a presença da figura paterna na vida de um filho. Hoje há estudos comprovados que uma criança criada sem pai, ela tem insegurança, insubmissão, complexo inferior, carência, ansiedade e agressividade. Então, hoje um filho que é criado sem a figura de um pai, ele pode ter algumas dessas coisas na vida dele. A figura paterna é muito importante porque transmite para o filho um exemplo, transmite para o filho um código de conduta, princípios, e molda o caráter. O pai molda o filho. E pensando muito sobre mim, eu fui, infelizmente, criado sem o meu pai, por conta do meu pai ter falecido. Eu era muito, muito novo, né? Tinha 2 anos de idade. Então, eu enfrentei alguns problemas na minha vida, por ter crescido na raça, aprendido na raça. Minha mãe, ela preencheu bem a figura materna, mas a figura paterna ela é insubstituível. Tem algumas mães que falam: eu fui pai e mãe. Mas eu, com toda a humildade, eu peço licença para corrigir essa frase. Você foi uma excelente mãe. E como fazer quando nós não temos, então, um exemplo paterno? É complicado. Mas hoje nós temos, depois da redenção, depois de ter aceitado a Cristo, um pai de amor. Esse pai, ele supre toda a nossa carência, ele tira a nossa insegurança, ele nos dá submissão, porque nós estamos debaixo da missão dele. Ele tira o seu complexo inferior, você para de se sentir menor, pequeno, porque onde você entra, há um Deus grande que entra com você. Ele tira
a sua agressividade. Temos um exemplo, foi bem pregado ontem pelo Vinícius no culto, Pedro. Pedro, ele era um homem explosivo, ele era um homem agressivo, e Jesus amansou a fera. Então nós temos uma transformação de caráter quando nós aceitamos a paternidade de Deus e entendemos a nossa identidade como filho. E a nossa identidade como filho está impressa, veio da impressão de Cristo. Ele nos moldou e hoje nós temos nele um padrão de filho. Amém? Eu queria falar da paternidade à maneira de Deus. Jus, pode pôr a foto, por favor? Para quem não conhece, essa é a Ana Clara e esse é o Joaquim. Eles são os meus filhos e hoje eu posso dizer que é meu dia porque esses são os frutos. A partir da Ana Clara se originou a minha paternidade. Eu lembro que no momento que a Karine estava grávida, foi uma loucura a minha vida. E o que a gente achava que seria talvez uma maldição, por conta do contexto, se tornou uma bênção. Essa menina aqui, do lado esquerdo de vocês, mudou a vida dessa pessoa aqui que está falando no microfone. Então, ressignificou a vida para mim. E para vocês que ainda são jovens e têm o sonho de ser pai, sejam pais, sejam mães, porque é bênção. E eu cresci fora dos moldes que é o correto para uma família. Eu cresci fora desses moldes. Só que isso não me impediu de alcançar a bênção de Deus, de me tornar um pai e de me moldar em Deus. Só que é um caminho é um caminho das pedras, que a gente passa por não ter uma disciplina. Então Deus me quebrou e me refez. Então, eu mostrei para vocês porque hoje é um motivo da minha... É a minha motivação. São esses dois aqui para acordar cedo e fazer a diferença no mundo. Amém? Gênesis 39, por favor, versículo 1. Então a gente vai falar de paternidade à maneira de Deus. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Só uma pausa aqui para eu contextualizar. Acho que todos conhecem a história de José, mas quem não conhece, talvez quem esteja na live, eu vou dar uma pincelada nessa história. José, ele era um filho muito amado por seu pai, teve um sonho. No sonho ele era honrado acima dos irmãos e da família. Todos os feixes se curvavam diante dele, trazendo uma alusão ao futuro de que ele governaria. Ele contou esse sonho para a família e os irmãos ficaram com ciúmes, com inveja, e decidiram um belo dia o matar. Jogaram ele num buraco, e aí um outro irmão que teve compaixão falou, não mate ele, e ele foi vendido como escravo. Ele tinha 17 anos, só para dar um dado legal. Com 17 anos, você já sabe o que é a vida? Sim ou não? Quem acha que sim, quem acha que não? Você já sabe o que é a vida? Ele era um garoto. Já tinha uma visão de princípios, já tinha o seu caráter formado, segundo a psicologia, bem antes é formado, ele já tinha ali uma conduta, mas ele não sabia o que era sofrimento ainda, por ser um filho mimado, o filho da velhice, né? Um filho que o pai protegia. Então foi um choque para o pai ter a perda repentina desse filho, visto que os irmãos forjaram ali um acidente, né? Que um animal tinha estraçalhado ele, que ele tinha morrido, sujaram a túnica de sangue, levou para o pai e o pai ficou em choque. E o menino, ele foi levado, né, como diz o texto, pelos ismaelitas. Aí o versículo 2, o Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ponto. Escravo, mas era um escravo diferente. Naquela época, os escravos de aparência, de boa aparência, de dentes bonitos, de bom porte, de boa linhagem, eles eram vendidos para boas casas também. Então, aí já vem a primeira lição.
por mais que nós sejamos escravos dentro do contexto, se você tem um bom pai, você vai ir para a melhor casa, você vai viver a melhor situação. De escravo, próximo versículo. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então, de escravo, ele se tornou um mordomo de luxo. Olha só o que aconteceu com José. Só que, por quê? A Bíblia fala no versículo 2 que ele era próspero. Por quê? Ele só tinha 17 anos. Aí que vem o segredo. José era filho de Jacó. E Jacó imprimiu em José um caráter de filho aprovado. Então a bênção de Deus estava sobre José por causa de Jacó. Próximo versículo. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Então olha só que bênção era a vida de José em meio ao seu cativeiro, em meio à sua prova. Ele estava na prova, mas mesmo assim era honrado, porque ele tinha um bom pai. Porque o bom pai imprimiu nele um caráter de filho aprovado. Então aqui nós temos um exemplo de paternidade bem-sucedida. Você que hoje é pai e tem essa oportunidade, proporcione isso para o seu filho. Você que está na condição de filho, mas teve um bom pai, reconheça. Porque José, mesmo em situação adversa, ele manifestou aquilo que o pai passou para ele. Próximo versículo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Aí vem um detalhe legal da história de José. Ele recebeu um convite da mulher de Potifar para se deitar com ela, e ela assim traiu o marido. José era filho de quem? De Jacó, certo? Jacó foi o mesmo que trabalhou 14 anos para Labão, para ter a mãe dele como esposa. Quando ele recebeu esse convite, na hora ele falou: não, esse não é o meu molde, esse não é o meu lugar. Visto que o pai dele trabalhou 14 anos pelo amor de uma mulher, que era a mãe dele. Então ele tinha o exemplo e ele replicou aquela ação. Aqui uma revelação dos céus para você. O seu filho não aprende somente com palavras. O seu filho aprende com atitudes. Jacó, ele imprimiu no filho a atitude da integridade, atitudes íntegras. Que aquele menino, no momento da tentação, visto que ele tinha uma situação muito confortável lá dentro, ele sabia tudo que estava na mão dele, mas ele disse uma coisa muito bem assertiva: ele me deu tudo quanto tem para fazer aqui nessa casa, mas ele não me deu você. E eu não vou trair o meu Senhor e não vou pecar contra Deus. Ele se posicionou, mas havia ali um caráter impresso nele, que veio do pai. Deus queria alimentar uma geração através de José. Se José tivesse caído ali, uma geração passaria fome. Ou seria outra pessoa um instrumento de Deus para alimentar aquela geração. Mas José foi firme no propósito. Em Gênesis 33, não precisa acompanhar, depois vocês leem em casa. Vou só dar um dado aqui, uma notícia. Jacó decide fazer uma aliança de paz com Esaú. Eles eram brigados, um queria matar o outro, e eles decidem fazer uma aliança de paz. Jacó estava com medo da reação de Esaú. Esaú vinha com 400 homens para esse encontro, então ele deu uma separada nos filhos, temendo ali a vida dele e da família.
E quando Esaú vê ele de longe, já corre, abraça, chora, e tem toda aquela comoção de perdão e de libertação. E a Bíblia dá um detalhe que é muito legal. José estava naquele momento. José viu aquilo. E aí nós vamos para uma outra revelação, que eu acho fantástica. Os 11 irmãos, depois de ele ter se tornado governador do Egito, chega diante dele, temendo a vida, porque sabiam o que tinha feito, com medo de morrer. O que José faz? Perdoa. Mais uma atitude impressa em José, o caráter do pai. Ele viu o pai perdoando, ele viu o pai se humilhando, ele viu o pai ali no momento de reconciliação com seu irmão, e ele replicou aquela atitude. O caráter do pai impresso no filho. Essa é uma paternidade saudável. A paternidade que Deus nos chamou para ter. Todos que são pais aqui e mães. Esse é o caminho saudável para a criação dos filhos. Os seus filhos vão aprender com o seu exemplo, com as suas atitudes. Eles não vão aprender com filosofias, com vídeos de internet, com terapeutas. Tudo isso é muito importante, mas são complementos. A sua atitude é que vai formar no seu filho um caráter excelente, um caráter cristão. Deus abençoa Abraão, mas não houve nenhum milagre exorbitante no ministério de Abraão. Abraão tinha fé, Abraão era obediente, Abraão tinha um bom caráter. Quem viu isso? Isaac. Abraão leva Isaac como sacrifício, sem medir esforços ou ter limites para a obediência a Deus. Isaac aprende com o exemplo do pai. Isaac se torna um bom pai. Jacó aprende com Isaac. Jacó se torna um bom pai. José aprende com Jacó. Você é quem você é hoje, por tudo que você aprendeu e foi doutrinado e ensinado. Aí fica um momento de reflexão. Quem você é? Como filho, quem você é? Será que você se parece com José ou você se parece com os outros irmãos? Como pai, qual pai você é? Como mãe, que mãe você é? Às vezes é necessário a gente parar e refletir. Porque Deus, ele não fechou, Deus, ele não cessou a sua graça. A cura do Senhor, ela está disponível. Sabe por quê? Deus quer curar as famílias. Deus quer curar, Deus quer fazer novos encontros à mesa. Deus quer a família sentada no sofá. Deus quer a família unida. Deus quer o pai sendo pai de verdade. Deus quer a mãe sendo mãe de verdade, filho sendo filho de verdade. Deus pode descer do céu e falar para você, em visão, mandando um anjo, o que tem que ser feito? Pode. Pode ir lá curar seu filho? Pode. Deus tem todo o poder. Ele pode libertar sua família? Pode. Seu esposo? Pode. Só que Ele não vai fazer isso dessa forma. Ele vai usar você. Deus usa pessoas para que pessoas sejam curadas. Do mesmo modo que pessoas ferem outras, Deus usa você para curar o outro. Essa é a vontade de Deus para sua família. Se você tem um pai, e isso eu falo não só para cá, para esse momento, mas para a live. E eu falo também, se daqui 6 anos você estiver vendo esse vídeo, daqui 1 mês, enfim, não importa o tempo. Se você tem um pai abusivo, alcoólatra, que tem vícios, que te maltrata, ou se você tem um filho nas drogas, se você tem uma situação familiar conturbada, entrega a Deus, busca ao Senhor, aprenda com o próprio Cristo, aprenda com o próprio Deus que Ele é Pai, e Ele vai transformar o seu âmbito familiar. A promessa de Deus para nós essa manhã é uma transformação à mesa, é uma transformação na sua família. Ele quer mudar todos que estão ao seu redor. Prestem atenção no exemplo de José, onde José pisava, se transformava, porque ele foi criado para governar.
E o Pai, o próprio Deus está dizendo agora essa manhã: eu te criei para exercer governo. Aonde você pisa, aonde você entra, o ambiente muda, se assim você crer e se posicionar como filho. Não importa o que aconteceu na sua história. Não importa de onde você veio, como foi, se você tem pai ou não. Abraão não tinha um exemplo e começou dele. A partir de Abraão foi criado toda uma linhagem nobre dentro dos princípios bíblicos. A partir dele, porque ele ouviu, obedeceu e seguiu. Se você nessa manhã ouvir, obedecer e seguir, a sua família será modificada, alterada, projetada para o governo. José, ele entra na prisão e o carcereiro vê muita graça nele, vê prosperidade e entrega tudo para ele, e ele exerce governo mais uma vez dentro daquela prisão. Um filho que tinha os atributos de seu pai, a bênção de Deus, e entendia que ele foi criado para governar. Houve uma promessa quando ele tinha 17 anos, e a partir do momento da promessa ele começou a exercer governo. Não espere algo sobrenatural acontecer para você começar a correr atrás do que Deus te prometeu. Se Deus prometeu que você vai pregar, já comece a estudar a Bíblia. Se Deus prometeu que você é um missionário, então, meu amigo, já vai para a rua. Não espere situações favoráveis para você exercer seu ministério, porque o mar calmo não forma bons marinheiros. É no mar agitado que a gente aprende a governar. José tinha uma qualidade legal, que lá na cadeia ele interpretou sonhos, ele foi usado por Deus, e ele usou a sua boa comunicação, a sua boa amizade para falar: cara, se lembra de mim quando você chegar lá. Olha o lugar que ele estava, numa prisão. E uma coisa que é legal frisar de detalhe aqui: às vezes você não quer estar onde você está. Você não quer estar, um processo doloroso. Só que Deus te colocou aí, porque aí você vai falar com alguém, ou alguém vai te impulsionar, e é daí que você vai dar aquele boom, que você vai crescer. Então não fique se lamentando porque você mora num lugar que você não queria morar, você trabalha num lugar que você não queria trabalhar, que você está num lugar que você não queria estar. Meu amigo, se você é filho e tem identidade de filho, se você reconhece o seu pai e se inspira nele, se o molde de Deus agora é o molde da sua vida, não se preocupe. Onde você está hoje, vai ter exaltação de Deus. Onde você está hoje, a mão de Deus te puxa e te levanta. Ouviu, Vinícius? Essa palavra é para você, garoto. Não se conforme com a sua situação agora, tá? O Espírito Santo te diz que ele vai pegar a sua mão e ele vai te levantar. Porque o lugar que você está é o lugar que você deveria estar. Então, quando um filho entende isso, que ele é estabelecido para governar, as coisas são diferentes. José teve uma oportunidade, foi falado o nome dele diante de Faraó, e ele foi lá, interpretou o sonho, e ele disse: vai ter que ter alguém para administrar isso aqui. O próprio Faraó disse: quem é melhor do que você para fazer isso? Em todo o país, em toda a nação, quem melhor do que você? Ele estava falando para um carcereiro, para um prisioneiro. Quem é melhor do que um prisioneiro para administrar tudo isso aqui? Tinham cientistas, doutores, sábios naquele ambiente, na presença do rei. E ninguém melhor do que um prisioneiro para administrar. Olha só a honra de Deus na vida de um filho que entendeu que nasceu para governar, que entendeu que nasceu para ser cabeça e não cauda. Naquele momento foi colocado um anel no dedo de José, e acima dele estava Faraó, abaixo dele estava todo mundo. Olha a honra de Deus para a vida daquele filho. Sofreu muito, mas o sofrimento transformou José em governador do Egito. A mais alta posição para alguém que não era egípcio. Olha a honra de Deus na vida dele. E se você não teve um pai impulsionador, teve um agressor, um abusador, e por aí vai, saiba que Deus hoje muda a sua vida. Deus, ele transforma o seu cativeiro, como ele fez com José. Hoje ele dá uma palavra direcionada para você. Ele te pega como uma flecha e te lança. Ele fala: a partir de hoje, há uma quebra nessa maldição.
Deus está te liberando hoje. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se você não teve um pai que te impulsionou, se você não teve alguém que te direcionou para o seu propósito, para o governo, saiba que hoje Deus, através da sua confissão, através do seu humilhar, Ele te libera. Amém? Todo filho abandonado por seus pais naturais é acolhido pelo Pai Celestial. Salmos 27, 10. Por favor. Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Essa palavra é muito forte, porque às vezes de fato nós não temos um exemplo, nós não tivemos. E todo adulto complicado foi uma criança machucada. E o Senhor te viu no seu pior momento. Ele te acolhe nessa manhã, não tem idade para isso. Não tem idade. E por mais que você talvez já seja pai, e já tenha uma família constituída, filhos casados, Ele ainda te pega no colo como uma criança, como um bebê. Porque o amor de Deus, Ele nos alcança de uma forma que amor de homem nenhum. E por mais que nós esperamos nas pessoas reconhecimento, nós esperamos nas pessoas atitudes que nos elevem, assim como pai e mãe, que é o grau mais, na família é o grau que mais importa, ainda assim, que a paternidade e a maternidade sejam ausentes nas nossas vidas. O Senhor não nos abandona, o Senhor não te abandona. Ele é Deus na sua vida, amém? Ele te acolhe. Deus é o nosso Pai e nos assume como filhos, gerando cura. Isaías 64, 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Essa comparação de barro e oleiro é muito fantástica, é profunda, porque nós somos o barro e Deus é quem nos molda. E como eu falei no início, foi necessário um quebrar de Deus na minha vida. Isso gerou libertação e gerou cura. Eu vim de muitos traumas no passado, tanto com paternidade, quanto com padrasto, enfim, situações e situações que aconteceram, que me deu muita agressividade, né? A minha defesa era sempre o ataque e ponto. Então houve um quebrar de Deus. E é isso que Deus quer fazer com a gente, nos quebrar para que haja cura. E Ele nos molda, devagar, mas de forma limpa, de forma pura. Deus está te moldando. Não ache que as situações que você está passando é para o seu fim. Mas não, Deus está fazendo algo novo. Deus está pegando você, os caquinhos, e Ele está ali, montando você de novo, só que da forma certa. Refazendo em você um filho que você deveria ter sido, mas que, por exemplo, o seu pai não te deu atenção suficiente para que você fosse hoje. Ele está te moldando. Ele está sendo o seu pai. Ele está sendo o seu Abba. Amém? Isso nos gera cura. O filho é chamado para glorificar o pai. Mateus 5,16, por favor. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus, Ele primeiro nos molda, primeiro Ele nos refaz, para que depois nós possamos glorificar a Ele com as nossas atitudes. Cristo, Ele morreu na cruz, Deus enviou, deu esse sacrifício como um pai, um exemplo de pai. Ele sacrificou o filho dele por mim e por você, para que essa conexão fosse restaurada, para que nós pudéssemos ser chamados de novo filhos de Deus, para que nós pudéssemos agora reconhecer a paternidade, porque o pai é bom, e reconhecer o sacrifício do filho, para que nesta manhã pudesse haver cura.